sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo da obra Seara dos Médiuns. Essa obra de Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vem nos traduzindo algumas das questões do Livro dos Médiuns. E nós hoje vamos ver uma página intitulada Sobrevivência. E ele vai analisar logo o comecinho do Livro dos Médiuns, que é o capítulo 1º, das noções preliminares, que fala no item 4 assim: a existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, importa, antes de iniciar qualquer discussão espírita, certificar-se de que o interlocutor admite esta base. Se estas questões: credes em Deus? Credes possuir uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se ele responder negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, gostaria de que assim fosse, mas não tenho certeza disso, o que com frequência equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos incisiva, para evitar chocar muito bruscamente o que ele chama de preconceitos respeitáveis, seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego, que não admitisse a existência da luz, pois, definitivamente, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com este interlocutor, é toda uma outra ordem de ideias a seguir, se não se quiser perder tempo. Admitida a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos, muito naturalmente, daí decorrerá. Então, queridos, este capítulo está abordando aquela grande pergunta, que é a pergunta do médium, é a pergunta do espírita, é a pergunta do cristão. Há espíritos? E esta é a grande dúvida, não é? Quando se exerce a mediunidade, a gente começa muitas vezes a tentar fazer a explicação pelo fenômeno, quando na verdade essa explicação deveria partir da convicção íntima, deveria partir do meu entendimento regular acerca do mundo, acerca da vida, acerca de Deus, acerca de mim mesmo. Então, Emmanuel vem explicando essas questões e a gente vê que Kardec é muito lúcido, né? É interessante. Ninguém mais do que ele, percebendo o alcance da doutrina espírita, percebendo o alcance dessa revelação, né, para a felicidade do homem, já que ele é um educador, já que ele está empenhado nesse bem, né, e todo educador sincero, né, todo educador digno dessa palavra se preocupa com o futuro, se preocupa com a humanidade. Então Kardec, ele tem essa preocupação. E quando a gente está preocupado, a gente quer passar para o outro esse melhor, isso que eu aprendi, né? Isso que eu entendi. Mas existe uma forma de. E aí não adianta começar pelo fenômeno. Ele começa por essa ideia de Deus, por essa ideia da alma. E aí, dependendo da resposta que o outro irá nos trazer, a gente vai
se posicionar. A gente vai se colocar. Então, intitulada Sobrevivência, é a página que Emmanuel ditou a Chico Francisco Cândido Xavier na reunião pública do dia 11 de novembro de 1960. E ele começa dizendo assim: a todos os que, na linha do cristianismo contemporâneo, hostilizem a ideia da sobrevivência diante de mediunidades e médiuns, respondamos com o testamento do próprio Cristo. E a gente sabe que uma das questões que muitas vezes embaraçam, perturbam o médium é porque a mediunidade começa a ser colocada em dúvida, ou melhor, as pessoas começam a duvidar da sua integridade, começam a duvidar da sua honestidade, da sua percepção. Então, quando a gente fica nesse ponto, quando a gente fica nessa inquietação, naturalmente a gente vai atrair pessoas que vão cutucar a ferida, que vão colocar a dificuldade dentro desse exercício, dentro desse entendimento, dentro dessa revelação. E aí a pessoa ou continua apoiada numa fé sólida, apoiada numa experiência durável, numa edificação interna, eu estou falando do médium. Ou então, se eu estou buscando a mediunidade para outros objetivos que não são os da mediunidade propriamente dita, eu acabo me perdendo. Eu acabo abandonando a tarefa, eu acabo querendo muito mais a aprovação do mundo, o aplauso do mundo do que o aplauso da própria consciência. Então, Emmanuel vai respondendo com a própria visão de Jesus, com o próprio Evangelho. Ele começa dizendo assim para nós: à face desse impositivo, respiguemos do texto da Boa Nova o seguinte trecho de importante carta elucidativa. Notifico-vos também, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, que também já recebestes e no qual vos mantendes, se não guardais a crença morta. Entreguei-vos primeiro a certeza que igualmente recebi, a certeza de que Jesus morreu por amor a nós todos, de que foi sepultado e de que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Logo após, foi visto por Cefas, pelos 12 companheiros que lhes eram familiares, e em seguida por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte ainda permanece junto de nós neste mundo. Depois foi visto por Tiago e outra vez pelos amigos mais íntimos. E ultimamente apareceu também a mim num fenômeno inesperado. Isto aconteceu, embora seja de minha parte o menor dos apóstolos, não me reconhecendo digno desse nome, mas, pela bênção de Deus, sou o que sou, cabendo-me trabalhar intensivamente para que essa bênção do Senhor para comigo não seja frustrada. Desse modo, seja por mim ou pelos outros, assim é a verdade que ensinamos e haveis crido. Ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, por que motivo há entre vós quem diga que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, Cristo igualmente não ressuscitou.
E se o Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã é a vossa fé. É interessantíssimo, meus amigos, a nossa análise, a nossa boa e grande análise desse texto que está, ele vai falar daqui a pouco, mas vamos perceber que a vinda de Jesus, a passagem de Jesus, foi um convite à reflexão da imortalidade. Vamos pensar até, e vou recuar um pouquinho, no seu nascimento. A gente se diz cristão, e aí o nascimento de Jesus tem toda uma anunciação do Espírito, do anjo, Gabriel, que vem para anunciar a Maria e que ela será mãe. No outro momento, já não é mais a Maria, aparece aquela falange luminosa para que os magos cheguem, para que os pastores cheguem, Mais adiante, quando começa a haver a perseguição em termos da questão do poder, a dificuldade em termos do poder, aí eles aparecem em sonho a José, pedindo que ele vá, orientando para que ele vá para o Egito. Então, meus amigos, a gente vai analisando, vai entendendo e vai vendo no Evangelho todo um tratado da imortalidade. Se a gente observa a própria Bíblia, ela tem toda uma movimentação ligada à imortalidade. Então, a gente se diz cristão. Muitas vezes eu não sou espírita, não sou obrigada a ser espírita, mas nós nos dizemos cristãos. E até, então, meus irmãos, a gente vai vendo essa constatação da mediunidade até nas outras religiões espiritualistas, sem ser cristãs. A gente vê que sempre surgiu, alguém viu, alguém surgiu, alguém falou, alguém orientou, uma luz, alguém escreveu e foi escrevendo e foi definindo a questão religiosa. Então a gente está vendo essa questão do intercâmbio perpassando. Mas o Espiritismo é novo e creio que tem uma outra questão que incomode muito. O Espiritismo, ele desmistifica. A mediunidade, ela sai daquela condição de privilégio, porque a gente sabe que em muitas doutrinas, esses irmãos que são os reveladores, que são os médiuns, eles acabam sendo tratados de uma forma bem diferenciada, muitas vezes até assumindo uma posição de liderança. E na doutrina espírita, nós somos médiuns. Eu sei que alguém pode pensar assim, mas tem o Chico Xavier, tem Divaldo, tem esses amigos, mas na verdade, meus amigos, o destaque, vamos colocar entre aspas, que eles podem ter, está relacionado ao trabalho que realizaram, e que realizam ainda. Vocês já viram quantos livros psicografados por Franciscano Xavier? Vocês já viram o que é psicografar uma página? E aí a gente está vendo que não é uma página semanal. Que uma página semanal dariam 52 páginas por ano. Isso aí muitas vezes é o conteúdo só de um livro. Imagina quanto tempo. Mas é um trabalho constante, é um trabalho ininterrupto, é um trabalho que, para ser feito, o médium vai ter que abrir mão de muito dos prazeres da vida pessoal, vai ter que ter uma organização muito grande, principalmente quando nós tratamos desta mediunidade gratuita e desinteressada. Então, o médium vai ter que ter
a sua profissão, o seu trabalho, né, o seu sustento. E aí ele vai organizar da forma que achar melhor. A partir desta organização, ele vai ter que se manter, né? Ele vai ter que se manter dentro da casa espírita de um trabalho espírita. É uma outra questão. E a gente sabe que na casa espírita ninguém vai só para atividade mediúnica. A gente tem outras atividades para fazer, muitas vezes até atividades braçais, né? De limpeza, organização, seja do que setor for. É a atividade mediúnica. Então, esse tempo mediúnico, esse tempo do médium, fica bem ocupado. E ainda tem as questões da vida pessoal, né? E aí a pessoa começa a se importar com a dúvida do outro, como se nos fosse possível firmar a convicção do outro. Então, quando Emmanuel vem trazendo essas questões da sobrevivência de Jesus, em que, na verdade, Paulo, né, ele olha, e é Paulo que olha, porque ele, no último parágrafo, Emmanuel fala assim, dessa página intitulada Sobrevivência, que foi ditada na reunião pública de 11 de novembro de 1960, analisando a questão número 4. Ele fala assim: semelhantes considerações parecem nascidas do punho de valoroso comentarista espírita da atualidade. Entretanto, foram escritas há quase 2 milênios por Paulo de Tarso e constam nos versículos 1 a 14 do capítulo 15 da primeira mensagem do grande amigo da gentilidade aos Coríntios, aqui transcritas por nós na linguagem de nossos dias. E Emmanuel tem essa facilidade, né? Nós temos aqui esse caso, mas ele faz em outros momentos a transcrição, a atualização, como se fosse assim, a Bíblia nos dias atuais. E ele domina tanto o assunto, né, que ele vai trazendo sem atrapalhar, sem conspurcar, né, sem deturpar o conteúdo original, vai mantendo os versículos, mas para quem não conhece, a pessoa pensa assim, eu estou lendo um texto de um autor moderno, de uma teologia moderna. Não. Foi Paulo que falou isso, né? E é muito interessante que Paulo, ele negava o cristianismo. Ele negava aquela postura do evangelho. Quem quiser, pegue a obra Paulo Estevão, que isso vai ficar muito claro para todos nós. Mas ele era conhecedor da lei. E ele sabia como é que os 10 mandamentos chegaram através do fenômeno da escrita direta. Ele sabia da questão de Elias, né? de ser capaz de ser aquele médium que ele era trasladado. Ele sabia do profetismo de Isaías. Então ele conhecia isso, né? Ele conhecia a posição de Zacarias. Então ele conhecia a lei antiga, e era fiel àquela lei. E aí essa lei vai provando a ressurreição, que nós podemos ler no Evangelho, no capítulo 4, Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, em que Kardec explica que os antigos chamavam de ressurreição o que nós chamamos de reencarnação. Tanto que no encontro em que Jesus pergunta, que dizem que eu sou, que ele faz a pergunta aos discípulos, eles falam Moisés, Elias ou algum dos antigos profetas reencarnados, né? Então, só vai reencarnar quem sobrevive, né, gente? Como é que eu vou reencarnar se eu acabo? E aí Kardec vem falando das condições dessa sobrevivência, que é o que a doutrina espírita vai trazendo fartamente para nós. Então Emmanuel encerra essa mensagem falando assim: é fácil observar assim que todos os cristãos
dessa ou daquela escola de fé que procurem desacreditar mediunidades e médiuns, mas não fazem que tentar destruir as bases espirituais em que se levantam, golpeando e defraudando a si mesmos. Então, a mediunidade não é invenção da doutrina espírita. Se eu me digo uma pessoa de fé e vou desmerecer, desacreditar, né, o que é a base da minha fé, então na verdade eu também estou cavando um buraco em que eu mesmo vou cair. Então, amigos e irmãos médios, vamos perseverar. Nós trabalhamos para Jesus e esta é a nossa grande alegria, essa é a nossa grande herança. E vamos aproveitar nesses momentos finais para convidar a todos os amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro para o dia 30 de junho, a partir de 1h da tarde. 1h da tarde, vamos começar com o nosso almoço, a nossa festa junina, do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. O centro fica na Rua José Higino, número 39, Tijuca, Rio de Janeiro. É a saída D no metrô Uruguai. Então estamos todos convidados, vocês sabem, né, das necessidades que a Casa Espírita passa. E a gente vai ter um momento muito alegre. Vamos ter a presença de uma companheira que frequenta a casa, que tem um grupo folclórico de um boi do Maranhão, que já se apresentou em muitos lugares, né? E eles vão apresentar para a gente um espetáculo muito bonito. E vamos ter, assim, a música, a alegria, a confraternização, a oportunidade de ajudarmos, mas também nos divertirmos num ambiente saudável, né? Num ambiente fraterno, que é o ambiente que a Casa Espírita oferece a cada um de nós. Então estou convidando aos amigos e aos irmãos no dia 30 de junho que possam estar conosco lá no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Cefeted, Rua José Higino, 39 Tijuca, a partir de 1h. E o ano passado, na festa, tivemos a presença de muitos irmãos que ouviram na rádio e foram conhecer a casa. E eles gostaram. Tanto que foi o primeiro ano e as pessoas perguntaram assim: há quantos anos vocês fazem uma festa tão boa? É isso, meus amigos. A gente aproveita esse espaço da sempre amada Rádio Rio de Janeiro para esse convite. E aproveitamos também para convidar os irmãos a fazerem parte do Clube da Fraternidade, a participarem desta programação, a darem os likes, né, que são tão importantes para a divulgação da doutrina, né, nesse grande entrelaçamento entre a espiritualidade e nós. Nós que já temos a notícia das nossas almas, da sobrevivência, da imortalidade. Como Emmanuel diz adiante, a imortalidade é a nossa eterna herança. Que a gente possa, meus amigos, bem aproveitar esses momentos de trabalho, de estudo, de convivência com a espiritualidade, orientados pelo Evangelho de Jesus, através da preciosa interpretação da doutrina espírita. Estudemos, pensemos, aproveitemos. Muita paz, amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.